Olá, que Deus te abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha, às vezes as coisas acontecem na nossa vida que a gente pensa que Deus até esqueceu da gente. São tantos problemas, tantas dificuldades, né? E às vezes a pessoa fica ali dentro de um problema há anos e anos, e ela acha que Deus esqueceu dela, acha que Deus não lembra mais dela. Essa é a função de Satanás. Satanás, ele sempre vai fazer com que as pessoas entendam que Deus se esqueceu, que a vida é essa mesmo, que é assim que tem que ser, entendeu? É um karma, é um erro, é um problema. Então Deus não vai fazer, Deus não vai resolver o problema dela. É assim que Satanás trabalha. Satanás trabalha para impedir a pessoa a usar a fé. Impedir que a pessoa tome uma atitude de fé. Porque ele sabe que se a pessoa tomar uma atitude de fé na palavra do Senhor, ela vai alcançar o milagre tão desejado. Então, são problemas que acontecem no dia a dia que às vezes a gente para pensar, para analisar e acha até que Deus esqueceu da gente. Na verdade, Deus não esquece ninguém. Primeiro que a Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que venha se arrepender, né? E venha se esquecer de uma pessoa. Deus não se esquece, não é homem nem filho do homem. Então, a Bíblia diz que Deus, ele é perfeito. O homem sim, o homem esquece, o homem relapsa as suas coisas, né? E acaba esquecendo das promessas que faz, né? De cumprir com a palavra que deu. Mas Deus não esquece. E o grande exemplo dessa palavra que eu estou te trazendo está na própria Bíblia, em Êxodo capítulo 2, que é onde o povo de Israel estava no Egito, já há 400 e poucos anos ali preso, por ter desobedecido a Deus. O próprio texto diz isso, que o povo de Israel desobedeceu, virou as costas para o Senhor. Mas Deus nunca abandonou Israel. Deus nunca abandonou Israel. Deus sempre esteve presente a Israel, sempre ali perto de Israel. Só que Israel, por causa das suas... por causa dos seus pecados, das suas vontades, eles não observavam isso. Eles não observavam. Eles não observavam que Deus estava perto dele para agir sobre a vida deles. Mas precisava que eles voltassem a usar a fé, voltassem para Deus, voltassem ao primeiro amor, voltassem a fazer a vontade do Senhor. E Israel não entendia isso até então. Eles achavam que o sofrimento que eles estavam passando é porque eles tinham que passar, que Deus não era com ele, que Deus abandonou eles. Na verdade, Deus não abandonou. Tanto é que aí nesse capítulo 2 em diante, Deus ouviu, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Israel, ouviu as lamentações, viu tudo que Israel estava passando e desceu para livrar Israel daquela situação que eles estavam vivendo. Então, mostra muito bem nessa passagem que se Israel, quando Israel clamou a Deus, houve sim uma manifestação do Espírito Santo sobre eles. Mas enquanto eles deixaram a vida levar eles, acharam que aquilo ali era normal, que não tinha problema nenhum, que era assim mesmo, eles eram escravos, comiam do pior, né? As filhas eram violentadas pelo povo do Egito, tudo acontecia de errado. Mas no dia que eles entenderam que precisavam de clamar a Deus, invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então Deus aí se manifestou na vida de cada um deles. Isso mostra, meu amigo, minha amiga, que só depende da gente. Só depende da gente. A Bíblia diz assim, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. Então, se entendemos, se o Espírito Santo sempre está nos alertando
a buscá-lo, a fazer a vontade dele, a fugir da aparência do mal, a se dedicar à obra do Senhor, e nós não fazemos isso, paga-se um preço muito alto. E o preço que é pago é muito, mas muito alto. Você vê que o povo de Israel ficou durante anos, séculos, preso em uma escravidão ao Senhor. Não buscavam a Deus, mas no dia que eles decidiram buscar a Deus, Deus se manifestou na vida deles e ali houve o grande milagre. Deus libertou Israel da mão do Egito. E hoje Deus se apresenta a você, né, para libertar você da enfermidade, dos problemas familiares, dos problemas financeiros, né, libertar você dessa opressão que você está vivendo. Mas precisa que você clame, se volte para Deus. Ele diz assim, na palavra dele, se volte para mim e eu, o Senhor, me voltarei para vós outro. Então, hoje ainda, poxa, vai para a igreja, volta ao primeiro amor, começa a buscar o Senhor, começa a praticar a fé. Eu te garanto, como a Bíblia nos diz, eu te garanto que essa situação vai ser resolvida. Mas precisa que você tome uma atitude de fé. Deus disse assim, olha, é impossível agradar a Deus sem fé. Então precisa que o homem use a fé para agradar a Deus. E ali venha ter uma manifestação do Espírito Santo e libertar essa pessoa, né? Te libertar dessa situação que talvez você esteja vivendo nesse momento. Então hoje ainda, toma uma atitude, vá para a igreja, começa a buscar Deus, vai ouvir uma palavra, vai receber uma oração do pastor, uma unção. Eu te garanto que Deus vai resolver essa situação. Ele está te alertando. Ele diz também na palavra dele, ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça atentamente o que o Espírito Santo diz. Então, é importante que você ouça e põe em prática o que você está ouvindo. E hoje, o Senhor está dizendo que Ele quer mudar a sua vida. Diga graças a Deus. Então, em vez de ficar aí se lamentando, reclamando da vida, talvez até botando a culpa em pessoas que não tem nada a ver, porque ninguém pode destruir a vida de ninguém, a não ser que ela permita. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Não toca. Então, essa coisa de minha vida não está andando por causa do fulano, por causa do Beltrano, não está andando, não é por causa das pessoas, não está andando por causa de você próprio. Porque a Bíblia diz que aonde há luz não há treva. Então você tem que ter essa luz, que é o Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus, praticando a palavra dele, e aí essas trevas vão sair da sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Está aí mais uma palavra poderosa do Espírito Santo para o nosso coração, para você que estava aí lamentando, preocupado, achando que Deus te abandonou. Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos a Deus, viramos as costas para o Senhor, mas Deus não. Pelo contrário, Ele vai estar sempre ali, como Ele teve no tempo de Israel, né, quando Israel estava preso, Deus estava lá, só esperando Israel clamar. Só que Israel esperou muito, né, 450 anos ali, esperando acontecer alguma coisa e não clamar a Deus. Então, não fica aí esperando. Hoje ainda, vai para a igreja, começa a clamar, muda essa situação, larga as coisas de errado que você está fazendo, larga essas coisas que só te traz problema, só te leva para vergonha, para humilhação, para destruição, para falência, para enfermidade. Sai dessas coisas, vale a pena. Ah, bispo, mas se eu tenho que entender, porque não tem que entender. A Bíblia diz que se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Então, creia, toma uma posição, mude essa situação, larga o pecado, larga as coisas que você está fazendo de errado. E hoje ainda Deus vai se manifestar na sua vida. Ele já está falando contigo. Agora só precisa você tomar uma atitude e mudar essa situação. Amém? Diga graças a Deus. Olha, não há nada impossível para quem crê. A Bíblia diz isso. Tudo é possível ao que crer. Então, não desista. O diabo ele tenta de tudo para fazer com que as pessoas saiam da fé, saiam do caminho de Deus. Então, a palavra é, venha para o altar do Senhor, ainda hoje, a Igreja Nação de Deus, nós temos reunião 8 horas da manhã, às 7h30 da noite, nesse domingo, e eu tenho certeza que se você for numa dessas reuniões, Deus vai abençoar a sua vida, vai mudar essa situação, tá certo? Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus, estou aqui para abençoar você e dizer para você que hoje é o dia
do seu milagre. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.